Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. E abrindo a semana falando dos problemas gerados pelas chuvas fortes que atingem o município desde meados da semana passada. Muitos problemas em diversas localidades. Primeiro vamos à Água Quente, no 2º distrito de Teresópolis. Olha só, diversas situações. Olha essa árvore que tombou na localidade de Água Quente, deixando aí sem acesso, sem serviços como telefone, energia e outros. E em vários pontos também, né, registrando queda de árvore. Ainda na localidade de Água Quente, um veículo, olha isso, foi parcialmente engolido, né, entre aspas, depois que houve o afundamento de uma rua na localidade de Água Quente. Nesse caso aí, né, o motorista se feriu levemente, foi atendido pelo pessoal da CRT, que mantém ponto base ali na localidade, às margens do quilômetro 40 da estrada Rio-Bahia, e encaminhado para atendimento em unidade hospitalar. Na localidade de Gamboa, moradores estão preocupados por conta dessa situação, né? Uma das muitas árvores que tombou em consequência desses temporais, dessas chuvas dos últimos dias, está dessa maneira na fiação, na rede elétrica, localidade de Gamboa, segundo moradores, nas proximidades da Escola Municipal Rui Barbosa, sentido Comunidade Luz Nova Terra, né? Além, logicamente, dessa preocupação em ficar aí sem energia elétrica, sem telefone, o medo maior é que essa árvore aí faça a rede tombar, né? Atingir uma pessoa passando em via pública. Agora, no interior do município, nenhuma novidade, infelizmente. A principal preocupação em relação às condições das estradas impraticáveis no 2º e 3º distritos, aí causando prejuízo para a lavoura. E também, logicamente, mesmo que as pessoas não trabalhem na lavoura, tem quem trabalhe na zona urbana, tem gente que precisa sair de casa para outras ações e não consegue. Santa Rita, por exemplo, o ônibus está parando muito longe do ponto final. Arrieiro, mais uma vez, sem transporte coletivo. E essa situação se repete em diversas localidades. O repórter José Carlos dos Santos, o Cacau, que é parceiro aqui da Diário TV, esteve em uma dessas localidades, Independente de Motas. Bem, olha só, dá uma olhada. Olha isso aqui, cara. Vê um caminhão aí, né, Átila? Eu tirei a máscara só para poder me comunicar melhor, mas eu vou colocar que eu quero entrevistar o caminhoneiro que tá vindo. Vou esperar o caminhoneiro vir, olha só. Até esse ponto eu consegui, parei meu carro lá embaixo. Nós estamos Independente de Motas, interior do município de Teresópolis, e nós vamos iniciar agora esse trabalho importante de utilidade pública aqui. Estamos transmitindo para mais de 200 mil pessoas, somando todas as nossas plataformas digitais. Independente de Motas, essa estrada dá acesso a São Bento, sai lá em Sumidouro, mas nós estamos em Teresópolis. Dá uma olhada. Wellington, tu mora aqui em cima? Não, moro não. Só vem pegar a mercadoria. Vai chegar uma hora que não vai conseguir subir mais. Vai ter caminho não. Caiu uma barreira ali? Cara, até lá não fui não, mas eu acho que caiu sim. É, né? Isso. Tá beleza. Vai com Deus, valeu, tá? Filma aí que o negócio tá brabo. Tudo bem? Graças a Deus. Oi, Deus. Deus te mandou aqui, porque olha, nós vamos ficar ilhados. É, né? Bem, eu acabei encontrando aqui, subindo nesse trajeto, Rodolfo, eu tive que parar meu carro lá embaixo porque não dava para subir, tá patinando, tá muito ruim, tá intransitável. Eu tô com o Rodolfo aqui, né? Desculpa até incomodar, parar vocês aí, mas é importante a gente, como imprensa, representar aqui vocês. Rodolfo, estrada em péssimo estado de conservação. Entra ano, sai ano, entra político, entra político e nada muda, né? Mesma coisa, aqui a gente, tipo, não tem apoio nenhum. E assim, a gente que vive da agricultura, né, que é triste, que é muito sofrimento, né?
A gente trabalha aí, vê a hora que a gente está no domingo aí, para poder botar um sustento aí, assim, fazer no estado do Rio de Janeiro, né? Exatamente. E, tipo, para poder escoar não tem condições, né? Cair, o caminhão não sobe, às vezes nós temos que pegar, às vezes para ajeitar a estrada tem que sair do bolso da gente. É complicado isso aí. E quando vocês fazem contato com o secretário, com os políticos, eles ignoram. Nunca. Aí, para conseguir alguma coisa aí, só mesmo na época da política, acho que nem nessa época a gente conseguiu, para ver como é que está o estado aqui, né? É verdade. Não conseguiu nada. É verdade. Rodolfo, Deus abençoe, tá, garoto? Ok. Que Deus possa proteger Obrigadão, você, tá? a sua família. Tá todo mundo. Qual é o seu nome? Rafael. Rafaela, Deus abençoe. Tá? Amém. Obrigada. Olha só, a gente tá. Nós estamos. O nome do senhor? Roque. Seu Roque, tudo de bom, tá? As meninas estão ali também, meninas. Obrigado aí por abrir a porta da residência de vocês. Então, nesse ponto teve um deslizamento de terra, a encosta cedeu. E é assim, daqui de Independente de Motas até lá o São Bento, é assim, ó. E lá na frente a pista está interditada. Não sei se vai dar pra gente chegar lá não, Átila, porque é bem distante. E nós já percorremos aqui, acredito eu que mais de 1 quilômetro. Mais de 1 quilômetro, o carro está lá embaixo, subimos a pé e vamos até aonde a gente conseguir chegar para trazer as informações. Nem parece que Teresópolis é o principal produtor de folhosas aí do estado do Rio, entre outros produtos que precisam chegar ao Ceasa e não estão chegando. E sabe o que vai causar? Aumento de preços. A reportagem na íntegra você vê na página do Cacau, repetindo que é parceiro aqui da Diário TV. Do interior, né? Esse foi apenas um dos muitos exemplos das estradas do interior. Vamos para Teresópolis e Itaipava, a BR-495. Olha só, amanhã desta segunda-feira, uma queda de árvore, né? A Teresópolis e Itaipava, infelizmente, também é situação comum, né? Nessa estrada, cercada de vegetação, e nesse período de chuvas fortes, acaba ficando muito perigosa. Então, atenção você que precisa seguir aí para Petrópolis e Itaipava. Há previsão ainda de muita chuva, principalmente para o município vizinho, né? Situação ainda pior que Teresópolis em relação à previsão de chuvas fortes. Então, atenção, queda de árvore, risco de queda de barreira. Atenção você que precisa seguir para Petrópolis ou sentido contrário. Da BR-495, vamos para o bairro de Santa Cecília. Olha só, Rua Padre Feijó, um grande escorregamento de terra, fechou parcialmente a rua, felizmente ninguém ferido, mas a via, que já era uma via de acesso muito difícil, ficou ainda pior. Segundo o último levantamento divulgado pela Defesa Civil, os bairros com maior acumulado de chuvas são Vale da Revolta, com 43,7 milímetros no período de 24 horas, e Bairro do Alto, na estação de medição do Parque Nacional, 57 milímetros. Lembrando sempre, em qualquer situação de risco, saia do local onde você estiver, né? Risco de escorregamento de terra, não risco geológico ou risco hidrológico, aí, né? Você que mora em comunidades às margens, em bairros às margens de cursos d'água. O telefone de emergência da Defesa Civil é o 199, se não conseguir, ligue para o Corpo de Bombeiros, 193. Antes de fazer foto para a rede social, de pegar o celular, peça ajuda, alerte os vizinhos de perigo, porque a situação está complicada e ainda teremos aí chuvas fortes para os próximos dias. Vamos agora ao quadro Diário Policial. Mais 2 foram presos, acusados do crime de tráfico de drogas. Temos aí imagens. Grande volume, né, de cocaína apreendido no bairro de São Pedro, Rua Fileuterpe. São 160 embalagens de cocaína em formatos diversos, mas nessa história o que chama a atenção não é só mais uma grande pancada no tráfico, trabalho do 30º, BPM, P2 e Patamo, é esse telefone celular aí envolvido na ocorrência. Do que se trata? Um jovem praticou um furto
em um estabelecimento comercial, furtou o telefone celular, foi lá no local onde vende droga, popularmente chamado de boca de fumo, né? O pessoal mais antigo chama dessa maneira, e trocou o telefone por drogas. Trocou o telefone por drogas. Ele praticou o furto, trocou por drogas e acabou aí. Ele foi detido primeiro, né? As imagens identificaram um ladrão. A PM prendeu esse ladrão e ele acabou confessando furto. Não tinha o que fazer, né? Estava lá nas imagens e depois ele levou até o local e acabou entregando os dois traficantes. E os traficantes ficaram presos pelo tráfico, pela receptação do telefone celular furtado. E o ladrão, né, como saiu do flagrante, vai responder em liberdade. Qualquer informação que possa auxiliar a polícia em outros delitos, ligue para os telefones de denúncia 190, tradicional 190, 2742 7755 e 998 17 7508. Esses são os telefones da PM e não é necessário se identificar. Ainda sobre a Polícia Militar, no fim de semana, a guarnição do DPO de Vargem Grande salvou uma menina de 2 anos de idade que estava sufocando. Eles fizeram lá massagem cardíaca, salvaram a menina de 2 anos. Essa história na íntegra você vê na próxima edição do Jornal Diário de Teresópolis. O assunto agora é Covid-19. Volta a aumentar o número de casos em todo o país. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, faz um alerta à população. A Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 vai definir se o prazo de quarentena para sintomáticos já recuperados pode ser reduzido de 10 para 5 dias. Segundo o ministro da Saúde, essa já é a recomendação do Centers for Disease Control dos Estados Unidos. Está sendo adotado em outros países, tem assento em evidências científicas e aí é possível que nós adotemos essa mesma conduta. Em meio ao aumento de casos da variante Omicron, o ministro da Saúde ressaltou também a importância do aumento das testagens. Por isso, mais de 9 milhões de testes rápidos para a detecção da Covid-19 foram enviados aos estados. O ministro reforçou a necessidade de cuidados durante as férias, que pode trazer um aumento de casos nos próximos meses. Se vai para as casas, são festas e bebida, etc. As pessoas às vezes menosprezam o inimigo, o invisível, que é o vírus. Aí a consequência, aumento de casos. A região norte é a que mais preocupa o Ministério, com a possibilidade de uma nova onda de Covid-19. As coberturas vacinais são mais baixas. Segundo, porque o sistema de saúde, cronicamente, é mais frágil, por exemplo, do que o estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio Grande do Sul, aqui mesmo, o Distrito Federal. Né? Então temos que ter um plano de contingência consistente para que, se houver uma pressão sobre o sistema de saúde, os estados e os municípios poderem responder de maneira adequada a uma situação como essa. Bom, está aí o alerta. E sobre isso vamos trazer agora para a realidade de Teresópolis. É o que eu tenho falado desde o começo da pandemia. É preciso mostrar a realidade, independente de agradar político A ou político B. Os números reais devem ser mostrados. Recentemente, quando houve uma drástica redução no número de casos, mostramos aqui, entre aspas, comemoramos essa redução, mas hoje Teresópolis vive uma situação complicada. Não em relação ainda a esse aumento do número de casos, mas quanto ao número de leitos disponíveis aqui na cidade. Olha só a informação que foi divulgada pelo governo do estado. Não são números aqui da Diário TV, não são dados da nossa redação. Está a informação: Teresópolis, 100% do percentual de ocupação de leitos de enfermaria. 100%, ou seja, não tem leito de enfermaria disponível. Isso informa o estado. Vou passar outro painel que depois eu volto a esse. Aí você olha no painel da prefeitura, aquele painel que leva uma eternidade para ser atualizado, você olha ali, ó, 2 pessoas internadas em UTI e 2 em enfermaria. Mas tem 20 leitos, como é que o estado está dizendo que são apenas, que são 100% aí, né, que chegou a 100% de ocupação? Porque, na verdade, não tem leitos na cidade, porque não há 20 leitos. O estado informa que são 2 apenas. Está ali, ó, leitos, Teresópolis, 2 leitos de enfermaria. É isso mesmo que você está ouvindo. 2 leitos de enfermaria e 3 leitos de UTI. A gente pode voltar ao outro painel, que é o da prefeitura. A prefeitura diz que tem 29 de UTI. Não tem, são 3.
segundo o Estado. E ainda segundo o painel do governo estadual, com dados da Secretaria Estadual de Saúde, não são 20 leitos, são 2. Por isso, 100% de ocupação. 2 leitos de enfermaria e 3 leitos de UTI apenas, nesse momento, que volta a crescer aí o número de infectados na cidade. Cobramos uma explicação do governo municipal, mas até a entrada desse boletim informativo, nenhuma resposta nesse sentido. Informaram apenas que são 2 pessoas internadas, mas não falam que há 100% de ocupação, porque só há 2 leitos. Como eu falei no começo, é preciso mostrar a realidade. Não adianta informar que tem 20 leitos se eles não existem, se eles estão no campo do imaginário. A população precisa ficar ciente que não há leitos, que são 2 apenas. Leitos Covid e UTI 3, de 3, 2 ocupados, ou seja, 1 apenas. Então, continuamos esperando essa explicação. Se é isso mesmo, às vezes o Estado errou, né? É isso que a gente quer saber. Às vezes o Estado está informando errado. É isso que a gente quer saber. E se for isso, a gente volta a notícia aqui. Vamos falar agora sobre esse polêmico feriado inventado aqui em Teresópolis. Tivemos aí essas paradas, logicamente, que já são previstas e devem ocorrer de Natal, de Ano Novo e tudo mais. Dezenas de outros feriados ao longo do ano. E a gente já começa 2022 com um feriado, segundo a proposta, em homenagem à tragédia. Esse feriado não agradou em nada a grande maioria do teresopolitano e principalmente aqueles que dependem de vender para deixar os salários em dia. O repórter Luiz Bandeira esteve com o Igor Edelstein, presidente da CDL. Teresópolis começa 2022 com mais um feriado. É o 4º feriado municipal que já homenageia Santo Antônio no dia 13 de junho, dia de Santa Teresa no dia 15 de outubro e dia 6 de julho, que é o dia de emancipação do município. E agora, para homenagear as vítimas da tragédia climática do dia 12 de janeiro e não no dia 11, foi instituído que dia 11 de janeiro é feriado municipal. É um feriado que não agrada a todo mundo, inclusive instituições do comércio da cidade. Grande parte do comércio foi pego de surpresa, apesar do projeto de lei ter tramitado ano passado, um projeto do vereador, se não me engano, pastor Luciano. Obviamente, a gente respeita muito as vítimas, toda a tragédia. O comércio sempre foi um parceiro, sempre ombreou não só com as perdas, com relação a nossos funcionários, colaboradores. O comércio nunca esteve fora dos grandes acontecimentos em Teresópolis, seja ele negativo desse caso ou positivo. E fomos pegos de surpresa, até porque ninguém do Legislativo chamou as instituições para conversar. Eu acho muito importante existir um alinhamento para que a gente possa caminhar junto, construir a cidade em conjunto. O comércio é uma força muito grande em Teresópolis. É a classe que mais emprega, que mais arrecada impostos, que mais gera renda, receita para o município. Então a gente foi pego de surpresa. Obviamente estamos tomando todas as medidas. E quais são essas medidas? Primeiramente, questionar a legalidade desse feriado. Teresópolis tem uma peculiaridade, que tem 2 padroeiras, então já existe um número de feriados, a meu entender, excessivo. Então nós entramos em contato com o jurídico da Federação do Comércio, que é um jurídico que vai dar toda a assessoria, inclusive ingressando com a ação para que a gente possa, se possível, revogar esse feriado ou torná-lo um feriado facultativo, ou até colocar num segundo domingo de janeiro, para que, óbvio, a gente lembre do que aconteceu nessa data, a tragédia que foi, mas ao mesmo tempo não prejudique a atividade produtiva da nossa cidade. O prejuízo em valores é imenso. Teresópolis, como assim todo o estado e o país e o mundo, vivem numa pandemia. Então nós saímos num período que o comércio ficou fechado 90, 120 dias, funcionando através de CPF, com muitas dificuldades. Então, os que sobreviveram,
hoje passam por muita dificuldade. Muitos não sobreviveram. E a gente não pode, sem ter o diálogo com as instituições produtivas, e aí eu falo Associação Comercial, CDL, Sincomércio, próprio Convention Bureau, da gente conversar e ver o que é melhor para a nossa cidade. Aqui nós não estamos defendendo o comércio, nós estamos defendendo a cidade. O prejuízo é da cidade. Quando fecha uma loja, são empregos que deixam de ser gerados, são receitas que deixam de ser arrecadadas. Então, realmente, a minha posição é de indignação como esse feriado acabou sendo instituído. Então, assim, volto a falar, nosso primeiro passo vai ser através do estudo da possibilidade de uma ação judicial para revogá-lo. Caso não consigamos, iremos sentar com o sindicato laboral para passar a importância que é o comércio estar aberto. Eu tenho certeza que nós vamos ser entendidos, assim como teve uma época durante a pandemia que o governador do estado do Rio de Janeiro decretou 10 dias de feriados, 10 dias seguidos. E nós, através de uma ação do Sincomércio, conseguimos trabalhar esses 10 dias. E quando a gente fala trabalhar, é gerar receita, é gerar emprego. Então, assim, é uma posição de indignação. Infelizmente, grande parte do comércio fechará. Existe a possibilidade de abrir mediante ao termo de adesão junto ao Sincomércio e ao Sindicato Laboral, mas esse termo é custoso, esse termo, o empresariado que já está sendo com muitas dificuldades, ele tem que pagar para abrir, tanto para um sindicato, quanto para o outro, quanto para o empregado também. Então, assim, amanhã é feriado oficial, quem quiser abrir mediante ao termo de adesão, mas esse assunto a gente com certeza conversará outras vezes, porque a indignação da classe comercial foi muito grande. E eu tenho certeza que a gente, se Deus quiser, vai conseguir revogar. Deixando claro, nada contra as vítimas da tragédia de 2011. A gente, óbvio, é muito solidário, mas não é dessa forma. Existem outras formas importantes, inclusive para as vítimas, que a gente pode lembrá-la. Lembrando que, nos Estados Unidos, o 11 de setembro não é feriado. Existe lá um memorial onde tem as Torres Gêmeas. Então a gente podia ter um memorial aqui na nossa cidade. A gente podia ter outras ações que influenciariam diretamente as vítimas da tragédia, que nós temos que respeitar, nós não podemos que isso fique apagado. Mas não é com feriado que a gente resolve esse problema. Além dessa questão toda técnica, esse prejuízo financeiro aí, alertado pelo Igor da CDL, outras duas situações devem ser levadas em conta. Primeiro, a data. É 12 de janeiro, não 11. A tragédia é dia 12. Quem acompanhou de perto, como a imprensa local, quem viveu a tragédia como as vítimas diretas, nunca vai esquecer a madrugada do dia 12, amanhã do dia 12 de janeiro, não é 11. Então, como é que a prefeitura oficializa uma data, entre aspas, errada? E permite que no futuro, historicamente, se lembre de uma data errada, historicamente errada, dia 12 de janeiro. Se você tiver dúvida, se você não tiver vivido a tragédia como eu vivi, como dezenas de colegas aqui da redação viveram, pesquise e verá que é dia 12 de janeiro, não dia 11. Então, de maneira nenhuma, a Câmara poderia ter passado dia 11 e a Prefeitura aprovado dia 11 de janeiro. É dia 12 de janeiro. Então, historicamente, já é um erro. É um fato que marcou e mudou a história de Teresópolis. Então, oficializando a Prefeitura dia 11, ela atrapalha o fator histórico. Mas, pior do que isso, como lembrou o Igor, é um feriado que não muda em nada para as vítimas da tragédia, pessoas que até hoje sofrem as consequências da madrugada do dia 12 de janeiro. Porque no lugar de criar um feriado, mais um feriado, já começando o ano parando de trabalhar, não se cria um dia de ações aí sociais, por exemplo? Será que a Prefeitura, a Câmara, não sabem quantas pessoas continuam vivendo em áreas de extremo risco? Quantas pessoas desde o dia 12 de janeiro de 2011 aguardam uma ação do governo estadual, por exemplo?
Por que no dia 12 de janeiro não se dedicar um dia de ações, um dia de se resolver problemas que se arrastam há tanto tempo? Espanhol, Posse, Campo Grande, o interior do município, são diversas localidades que até hoje arrastam os problemas de 11 anos atrás, do dia 12 de janeiro de 2011. Então, no lugar de feriado, poderiam realizar ações, fazer um levantamento de quantas famílias precisam de moradia e até hoje não tem, de bairros onde há esqueletos de residência assombrando as pessoas que precisam viver nessas comunidades. Ou, pior, casas que foram marcadas para demolição porque estão em áreas de risco e voltaram a ser ocupadas. Essas são apenas algumas das ações que poderiam ser realizadas no lugar de um muito questionado feriado. Mais um. Ainda na Calçada da Fama, o Luiz Bandeira, nosso repórter, conversou com o Igor sobre aquela decoração dos guarda-chuvas coloridos que foi danificada em consequência das chuvas, dos temporais e também atos de vandalismo nos últimos dias. Aqui ao meu lado o Igor Edelstein, que vem falar a respeito da decoração feita aqui na Calçada da Fama, que ficou muito bonita, agradou bastante, mas que vem sofrendo, né, com intempéries e também com atos de vandalismo, né, Igor? Como é que vai ficar essa decoração? É verdade, a gente ficou muito feliz com o resultado. A Calçada da Fama, por muito tempo, faltava uma intervenção. Todos os apelidos foram dados à Calçada da Fama, Calçada da Lama, enfim. E nós ficamos muito felizes que, pelo menos por algum momento, a calçada foi lembrada e muita gente tirando foto, muita gente prestigiando. O turista, que geralmente fica mais pelo alto, querendo conhecer a rua dos guarda-chuvas, enfim. É uma novidade que já tem em outras cidades, como Penedo, no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. E a gente trouxe para cá na certeza que iria agradar. Ótimo, a primeira etapa foi cumprida, cumprimos a primeira etapa. A segunda etapa é o que você falou, realmente houve algumas intempéries, questão de veículos transitando na Calçada da Fama que acabaram pegando alguns fios de sustentação dos guarda-chuvas e também alguns atos de vandalismo. Nós estamos providenciando pelo Sim Comércio a manutenção disso. É claro que a gente quer manter essa decoração permanente, porque virou um ponto turístico, virou um ponto onde as pessoas passaram a falar bem da Calçada da Fama e prestigiar um espaço que, sem sombra de dúvida, é um epicentro comercial em nosso município. A Calçada da Fama, por pior que esteja, é onde é o burburinho, é onde tem a Igreja da Matriz, aonde a população circula e ela merece uma calçada decente, uma calçada que não só esteja em cima decorada, mas também no seu piso, evitando buracos, evitando maiores acidentes. Bom que se diga que toda a decoração foi custeada com recursos do FEComércio, do SESC, não é isso? Isso. E então, como eu havia falando, nós vamos providenciar o conserto, a manutenção nesse primeiro momento. Por que eu estou falando nesse primeiro momento? Porque a gente não quer que isso seja uma rotina. Isso a gente tem que fazer a manutenção e, se Deus quiser, a gente não ter esses atos de vandalismo, não ter o trânsito de automóveis, sobretudo caminhões, na Calçada da Fama. Para isso nós precisamos também da Prefeitura, para que tenha aqui a Guarda Municipal presente, sobretudo à noite, e o Guarda de Trânsito também proibindo a circulação de automóvel nessa região do guarda-chuva. Então isso, provavelmente nos próximos dias nós vamos fazer a manutenção, vocês vão poder conferir que os guarda-chuva vão estar novamente nos locais, mas a gente está trabalhando para que isso não seja um fato constante. E aí a necessidade não só do Executivo Municipal, dos vereadores, para que a gente coloque segurança e coloque também a ordem aqui na Calçada da Fama. Porque a intenção é que essa decoração se mantenha, né? Sim, a intenção é que ela seja fixa, diferente da de Natal, que é provisória. Os guarda-chuvas fizeram muito sucesso e ele tem tudo para ser um ponto de turismo fixo em nosso município. Essas e outras notícias você vê também em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo,
Além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E você que nos acompanha aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!